Cara, eu descobri um momento da minha vida que eu aprendia escrevendo. E aí eu comecei a escrever. E eu escrevia muito mal, não sabia escrever. E, cara, por insistência eu fui aprendendo e me tornei um bom escritor. Tanto que eu escrevi um livro de 350 páginas, que é O Dono. Então, cara, conforme eu fui entendendo que eu precisava aprender sobre algumas coisas, eu comecei a me tornar obcecado por alguns detalhes. Eu fui atleta profissional de natação, então a minha obsessão naquela época era por ser melhor. Porque, cara, eu vou na competição no final de semana, cara, eu quero fazer tal tempo. Eu anotava o tempo, eu ficava mentalizando, puta, eu vou sair assim, eu vou virar assim, eu vou bater nos 50 metros esse tempo, nos 100 metros esse, nos 150 esse. Cara, eu dividia a prova inteira porque eu sabia exatamente o que eu ia fazer. E, cara, é muito surreal. Muitas vezes você bate exatamente o tempo que você queria. E eu só consegui esses detalhes porque eu me tornei obcecado por pegar cada vírgula do processo da natação e otimizava ele. E uma parte fundamental de todo atleta é você entender o seu corpo. A gente precisa entender profundamente o nosso corpo. Sai do mundo do esporte, vai para o mundo empresarial. Cara, nosso dia é puxado. A gente tem uma vida intensa, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que trabalhar pra caramba, a gente tem que estar bem mentalmente para estar dando, cara, energia positiva para todo mundo que trabalha com a gente. Então, teve um determinado momento na minha vida, pós-atleta, que as pessoas começaram a falar, pô, o Marcelo é biohacker. O que é o biohacking, cara? É como você explora o seu corpo para você extrair o máximo de performance. Então, cara, eu comecei a estudar a fundo o corpo humano. E eu aprendi algumas coisas, cara, que mudaram a forma como eu lido com o meu dia a dia. Então, a gente ingere um monte de alimentos. Como esse alimento se comporta no meu corpo? Quais são os alimentos que me dão energias boas e que vão me deixar em alta performance para eu estar aqui conversando com você? E quais são os alimentos que vão me derrubar? Que eu não vou ter uma clareza mental para desenvolver minhas ideias, para conversar contigo em alta performance. Uma vez que eu aprendi como o meu corpo funcionava, eu comecei a praticar isso de forma regrada. Então isso me dá alta performance para eu vir aqui conversar com você em alta performance. Isso me permite trabalhar até 1h da manhã do dia anterior, acordar cedo e ir treinar, cara, pesado, sabe? Tudo isso em equilíbrio. Sabendo que quando eu precisar chegar à noite e colocar a cabeça no travesseiro, eu preciso ter um bom sono. Quer ver um negócio que poucas pessoas sabem? O nosso corpo humano, ele tem dois pilares muito importantes. O sistema circulatório, que são as veias e artérias e microvasos, eles são responsáveis por transportar todos os nutrientes para o nosso corpo. Ele que alimenta as nossas células. Existe um outro sistema que chama sistema linfático. O sistema linfático, ele está quase que em paralelo de todo o sistema vascular do corpo humano. Porém, ele não está em um lugar, no cérebro. Ele vem até aqui. Depois, daqui, ele não tem mais. Então, para que serve o sistema linfático? O sistema linfático, ele serve para eliminar resíduos metabólicos. Estou simplificando a vida aqui. Eliminar resíduos metabólicos. O tempo inteiro a gente está comendo, as células estão sendo alimentadas, elas estão liberando esses resíduos metabólicos e precisa sair de alguma forma. Sai por excremento, sai pela urina e sai também, cara, pela pele. Pela pele. Agora eu te pergunto, cara, se a gente está o tempo inteiro liberando essas toxinas do nosso corpo, dessas formas que eu te falei, como é que funciona o nosso cérebro? Porque a gente tem, cara, neurônios e sinapses que estão aqui, cara, freneticamente, uma mandando sinais elétricos para a outra. E isso nada mais é, cara, do que o sistema de comunicação do nosso corpo humano. E este processo, ele também precisa de um precursor para gerar essa explosão, essa comunicação elétrica, e ela também gera resíduos metabólicos. Ou seja, a gente também vai precisar de um sistema que limpe o nosso cérebro. Só que não é um sistema linfático. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a entender muitas coisas. Quer ver uma coisa?
você estava falando assim, pô, Marcelo, às vezes eu gravo muito, trabalho muito, cara, eu começo a dar pane. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Acontece porque você está exercitando o seu cérebro num ritmo muito maior do que você está acostumado, faltam precursores e aí sua mente começa a ficar embaçada. Essa é a forma que eu gosto de falar, a mente está embaçada. Exato. Pensa que você está trabalhando uma semana direto e naquele último dia você vai trabalhar até 1 da manhã. Cara, você fica mais lento, você fica mais pensativo para tomar algumas decisões, formular algumas ideias. Isso significa que você está precisando fazer uma limpeza. E esta limpeza no cérebro, ela acontece num momento específico da nossa vida. Quando a gente dorme. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você entra num sono profundo, acontece uma cadeia de limpeza do seu corpo. Essa parte aqui do nosso corpo libera um negócio chamado líquido cérebro-espinhal. É um líquido que vem aqui da coluna, ele preenche o nosso cérebro por completo durante o sono. Isso leva tempo, são horas liberando esse líquido e extraindo essas impurezas. Entrando o líquido e extraindo as impurezas. Quando isso acontece e você acorda de uma boa noite de sono, você está zerado. Então, se você entra nessa vibe que todo mundo fala aí, 5 a.m. Club, e dorme tarde, e não dorme o tempo suficiente, o que você está fazendo? Você está condicionando o seu corpo a não conseguir fazer o processo de limpeza do seu cérebro para você performar em alta performance. Isso cara, eu estou entendendo como o meu corpo funciona para eu garantir que a minha máquina esteja sempre em ordem para funcionar. E se eu não entendo como isso funciona, eu vou cometer erros. Cara, você é piloto. Se você não botar a máquina para funcionar direito, o helicóptero não tiver de acordo com as manutenções, com o óleo, com o combustível certo, na proporção certa, e eu também, né? E eu tá integrado com ela ali, tá conseguindo captar cada mensagem que ela tá me mandando, né? Seja com barulho, com som, com trepidação e etc, né? Total, você cara. Tem que estar integrado. Mas faz sentido, hoje eu me dou o luxo de dormir no mínimo 8 horas, de 7 a 8 horas assim, no mínimo. Que é... Não é luxo, cara. Isso certo. Deveria ser pré-requisito, sabe? O Thales fala, pô, o meu corpo ele não precisa de muito sono. De fato, existe esse tipo de pessoa que não precisa de muito sono. Eu acho que o João Dória também tem isso. O João dorme muito pouco. Cara. Existem algumas pessoas que conseguem fazer isso. São pessoas que têm um metabolismo mais acelerado. Cara, o corpo humano ele é muito particular. A gente vem de uma era onde a medicina era tratada por massas. Poxa, eu entendi aqui que esse grupo de pessoas tem esse comportamento nessa situação, então o tratamento é esse. Mas, cara, e as minorias? Sim. Então, o futuro da medicina é você começar a entender as particularidades. Pô, eu entendo você a fundo, sei suas particularidades e eu faço um tratamento específico para você. E isso tem a ver com a sua rotina. Tem a ver com o seu sono, tem a ver com a forma como você treina, como você faz exercício, como você trabalha. E, cara, uma vez que você entende como o seu corpo funciona, você começa a trabalhar de acordo com aquilo ali, que é a sua, digamos assim, a sua aptidão, que a gente fala assim, qual que é o seu talento, o que sai fácil para você, que você nem dá tanto valor, mas que para outras pessoas é um sacrifício, sabe? Que você pega e fala assim, cara, eu subo aqui num helicóptero, cara, eu vou até Fort Lauderdale, mamata. Cara, vai ter gente que vai levar uma vida para tentar levar daqui até Jundiaí e não vai conseguir, porque você tem talento. Sim. E quando você junta o talento com a pessoa que é dedicada, você tem pessoas excepcionais. Porque você pode ser talentoso e fazer algo muito bom, mas você não é uma pessoa que se dedica. Mas quando você é talentoso e você tem disciplina, cara, Michael Jordan, Ayrton Senna, Kobe Bryant, cara, aí você começa a ter essas pessoas que são fora do comum. São pessoas que destoam tanto das pessoas comuns que você fala, caramba, esse cara é gênio. São gênios.
É verdade. Você tá falando isso, é engraçado que ontem eu assisti a série do Michael Schumacher, que estreou na Netflix. Não vi, que E demais. é exatamente isso. Assim, eles retratam o Senna de uma forma que muitos brasileiros não gostaram. Eu vi algumas críticas em relação a isso. Porque coloca ele um pouco como vilão, mas na verdade, assim, é um leão que tá lá dominando a selva e do nada ele chega um leãozinho, entendeu? Que vai tomar o espaço dele. Então começa aquela coisa, né? Quando o Schumacher entrou, era o final ali da vida do Senna. E o Schumacher estava tomando muito espaço, né? Então, assim, mostra exatamente isso, que não é só que ele era muito bom, ele era muito dedicado, tanto que ele recebeu, depois você assiste lá, ele recebeu a proposta para ir ou para a Ferrari ou para a McLaren. A McLaren tinha um carro muito melhor, mas ele quis ir para a Ferrari por conta do desafio. E ele desenvolveu aquela merda e foi 6 anos consecutivos campeão. Então, assim, você vê que o cara, ele é muito excepcional. O cara, ele não é só bom, ele também tinha a questão do desafio, de melhorar, do improve, assim, né? E a sinergia homem-máquina dele era muito foda, né? Exato. Porque uma coisa é você ser piloto, cara, sentar no carro e pilotar. Outra coisa é você falar, cara, o carro não tá estável e o problema eu acho que é, cara, na plataforma de trás. Puta, vamos refinar, vamos mudar o ângulo, vamos aumentar. Cara, ele dava tanto feedback, presta atenção como o feedback é importante na vida de todo mundo, cara. Ele dava tanto feedback para os engenheiros que ele começava a entrar numa sinergia, numa sensibilidade tão grande com a máquina, da sinapse, que é como se fosse parte do corpo dele. É como se fosse parte do corpo dele. Imagina você no volante perceber que o pneu está deslizando demais ou que está sem grip. Ou que o carro não está estável numa curva XY. Cara, é absurdo. É absurdo. É um negócio excepcional. Excepcional. É muito legal isso.